Colossenses capítulo 1, verso 11. Todos encontraram? Amém, irmãos? Amém. Glória a Deus. Diz assim o texto. Vamos ler a partir do verso 9, porque hoje é a última parte. Diz assim o texto: por esta razão, também nós, desde o dia em que ouvimos, não cessamos de orar por vós e de pedir que transbordeis do pleno conhecimento de sua vontade, em toda a sabedoria e entendimento espiritual, a fim de viverdes de modo digno do Senhor, para o seu inteiro agrado, frutificando em toda boa obra, crescendo no pleno conhecimento de Deus. 11. Sendo fortalecidos com todo o poder, segundo a força de sua glória, em toda perseverança e longanimidade, com alegria. Amém? Já oramos, podeis assentar. Hoje é a última parte, a última mensagem dessa série de 3, cujo tema é quais as maiores necessidades da igreja. E hoje, terminando aí os 3 subtemas, a urgência do pedido, a finalidade do pedido, e hoje nós vamos ver sobre a condição do pedido apresentado a Deus. Pedido esse apresentado a Deus pelo apóstolo Paulo em favor da igreja aos Colossenses. Na semana passada, como nós estamos vindo aí completando hoje durante 3 domingos, como parte dessa série, baseada nesses 3 versículos que lemos, onde vemos que no verso 9 falamos da urgência do pedido, em que Paulo intercede por seus leitores, a fim de que sejam cheios do conhecimento da vontade de Deus. E nesse processo de serem cheios do conhecimento da vontade de Deus, está aí envolvido a necessidade de que os crentes tenham sabedoria e entendimento espiritual. Vimos também a segunda parte, que está aí no verso 10, que lemos também, para o qual o apóstolo apresenta a finalidade desse pedido. E que na finalidade desse pedido, o próprio apóstolo Paulo ele vai apontar 3 alvos a serem buscados como propósito supremo da igreja. O primeiro deles é a conduta. Tudo isso no versículo 10. E lá Paulo declara: a fim de viverdes de modo digno do Senhor. Essa é a conduta que o apóstolo Paulo espera dos seus leitores e de sua igreja plantada por ele. Essa é a ansiedade e o desejo do apóstolo Paulo, ou seja, o apóstolo Paulo ele está tratando acerca da conduta dos cristãos ali. O segundo é o objetivo, para o seu inteiro agrado. Precisamos viver para o inteiro agrado de Deus. E para vivermos dessa forma, nós precisamos extirpar qualquer comportamento que não agrade a Deus. Na nossa forma de falar, nossa conduta, e nessa somatória, o resultado é o nosso testemunho. Precisamos estar atentos a isso, para vivermos inteiramente para o agrado do Senhor. E nesses 2, conduta e objetivo, o resultado é óbvio. Ele vai dizer: para que vocês frutifiquem toda a boa obra, crescendo no pleno conhecimento de Deus. E hoje estaremos conversando sobre a última parte desse propósito, como já falamos, dentro dessa série, encerrando com o verso que lemos. E o verso que lemos, ele vai dizer assim: sendo fortalecidos com todo o poder, segundo a força de sua glória, em toda perseverança e longanimidade, com alegria. Irmãos, nós precisamos avaliar não somente o ambiente a qual nós fomos inseridos, e entendendo que esse ambiente ele vem mudando ao longo da história,
E tudo isso foi previsto por Deus em sua palavra. A Bíblia diz que por se multiplicar a iniquidade, o amor de quase todos se esfriaria. E muitos outros apontamentos da palavra mostram que o tempo ele mudaria. O avanço da tecnologia apontaria inclusive para o retorno de Jesus. E há um interesse muito grande aqui do apóstolo Paulo em relação aos cristãos da igreja de Colossos, porque o contexto aqui era um contexto de ataque herético. Eles estavam vivendo uma pressão muito grande. Podemos dizer que nesse período, um período onde estava ocorrendo o nascimento do gnosticismo, caracterizado pela prática judaica, porque o judaísmo ele estava sendo estrangulado pelo cristianismo. O cristianismo estava surgindo, e nesse surgimento, nesse processo crescente, o judaísmo estava sendo estrangulado. Por isso que o apóstolo Paulo ele tinha certeza de que em todos os lugares ele diz categoricamente: eu sei que o que me espera em todas as cidades que eu for para testemunhar do Evangelho e para colocar em prática o ministério que o próprio Cristo entregou para que eu pudesse levar a sua palavra, o que me espera são açoites, violência, surra. Ele tinha compreensão disso. E em suas viagens, muitas igrejas surgiram, muitas igrejas foram plantadas. E uma delas nós estamos aqui diante dessa carta. E como nós já falamos, Paulo ele vai escrever essa carta a uma igreja cujos crentes ele não conhecia. Mas o seu cooperador, o obreiro que estava nessa igreja, chamado Epáfras, trouxe para ele um relatório de como estava a igreja. A igreja estava florescendo, a igreja possuía um testemunho que saía além de suas fronteiras. E Paulo ele vai trazer a respeito da importância de sermos fortalecidos na nossa caminhada cristã. Ele vai falar a respeito da força motriz que nós precisamos para continuar nessa caminhada. E ele vai dizer também acerca da importância da perseverança. E não somente da perseverança, mas também da longanimidade. Mas tudo isso precisa ser praticado com alegria. Ele diz aí, para que vocês sejam fortalecidos com todo o poder. Nós estamos diante aqui, meus irmãos, do resultado inevitável quanto às práticas que certamente culminariam nessa realidade, sendo esse também um objetivo fervoroso na oração do apóstolo Paulo. Ele desejou que os seus leitores fossem fortalecidos para o desempenho do dever. E ele coloca esse termo, para o desempenho do dever. Aqui, dever num sentido absoluto, é o conjunto de obrigações de uma pessoa. É um conceito que todos nós conhecemos. Sendo fiel a este dever, em um sentido particular, é uma regra de ação específica ou uma obrigação definida. Todos nós que aqui estamos, tirando as crianças, tirando os mais novos, apesar que nós estamos hoje no tempo em que a informação ela tem chegado em nossa casa, principalmente na porta que os nossos filhos abrem, por causa da internet. Um adolescente hoje de 16, 17 anos, e eu posso dizer que 14, 15, já sabe o que é dever. E ele vai dizer que o ser fortalecidos
era necessário para o desempenho do dever. Esse desejo do apóstolo Paulo era algo importante para a vida cristã. E aí nós podemos nos perguntar, quais são os nossos deveres na vida cristã que nós levamos? Quais são as minhas obrigações? O que envolve os meus compromissos na vida cristã que eu digo que levo? E quando eu falo que eu digo que levo, meus irmãos, eu não estou colocando em dúvida aquilo que você vive, porque isso é você com Deus. Mas nós precisamos, como diz a palavra, nos fortalecermos mutuamente. E para esse fortalecimento é necessário que haja o quê? Admoestação. E o crente, ele é admoestado na palavra. Ele é fortalecido na palavra. Ele é edificado no ensino correto da palavra. E então, continua a pergunta reverberando: quais são os nossos deveres na vida cristã? Deveres estes que nos preparam para enfrentar tentações e suportar as várias provações na caminhada. Leitura da palavra, oração, jejum, comunhão com os crentes, comunhão com a igreja. A leitura da palavra, o jejum e a oração nos chama para uma comunhão íntima com Deus. A nossa vida, se é que eu posso dizer nossa vida social, na igreja também nos fortalece. A minha comunhão com o meu irmão me fortalece na caminhada cristã, porque nessa caminhada, no desenvolvimento desse relacionamento, eu vou encontrar um que eu possa orar com ele, orando por ele e ele orando por mim. E em alguns momentos do desenvolvimento desse relacionamento, eu vou encontrar liberdade para compartilhar com ele algumas questões, lutas e conquistas para que juntos possamos orar. A vivência na igreja, ela também traz maturidade e também algumas obrigações. E muitas delas nós fugimos. E uma delas é quando nós estamos vendo algo errado na comunhão e no comportamento do irmão, eu deixo isso só para o pastor resolver. Eu não quero me meter nisso. Isso chama-se pecado de omissão, porque é sua obrigação também de chamar o irmão. Chamou sozinho, não deu certo não, chama uma testemunha. Isso é texto bíblico. Não deu certo não, chama o pastor. Não deu certo não, vamos levar perante a igreja. Se a pessoa não quiser consertar, a gente exclui. Isso se chama disciplina eclesiástica, mas começa no convívio da igreja, entre os irmãos. E isso fortalece. E para intensificar esse conceito, o conceito do que é sermos fortalecidos através desse poder, para intensificar isso, o apóstolo ele vai reiterar que nós precisamos ser fortalecidos com todo o poder ou força, em outras, ou em algumas traduções, pois o que opera no cristão não é nada mais ou nada menos, se é que podemos dizer assim, é o poder do próprio Deus, o Todo-Poderoso operando na sua vida, na minha vida, não para te exaltar ou me exaltar, mas para me preparar, chamando-me para a perseverança e assim me dando resistência. Quanto a este tema, um teólogo e filósofo apologeta, Vicente Schalck, ele vai declarar o seguinte: esta realidade tem a vantagem de incluir muita informação relevante, se não por afirmação direta, então pelo menos por implicação, diz o teólogo. Elas honram a obra de Deus, pois exclui a vanglória do homem e reflete a ênfase bíblica sobre a graça soberana
e sobre o poder ativo de Deus durante toda a salvação do eleito, desde a sua conversão até a sua consumação ou glorificação. Tudo parte de Deus. Nós só podemos ser fortalecidos na caminhada através do poder de Deus. Sem o poder de Deus, nós vamos sucumbir. E o poder de Deus, ele só é adquirido através de uma vida de comunhão e de inteira relação com o Deus que eu digo que sirvo. Não existe outro caminho. Eu preciso investir na minha vida relacional com Deus. E na verdade, meus irmãos, o apóstolo Paulo, ele havia orado anteriormente para que eles tivessem um entendimento sólido e o uso correto das informações que chegavam para eles através da palavra de Deus, através dos ensinamentos do Senhor. E por isso, ele ora para que eles tenham coragem, e não somente coragem, para que eles tenham constância na busca desse poder. Dessa maneira, ele os lembra de sua própria fraqueza, pois ele diz que eles não serão fortes, senão com a ajuda do Senhor. E não apenas isso, mas com o objetivo de ampliar ainda mais esse exercício da graça, acrescenta ele, de acordo com o seu poder glorioso, é que vocês serão fortalecidos. Ou seja, longe de qualquer um ser capaz de suportar através da dependência de suas próprias forças, pois é o poder de Deus que deve ser a fonte, conforme o mesmo apóstolo ensina à igreja aos Efésios. No capítulo 6, verso 10, ele vai dizer: quanto ao mais, sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. O termo grego para sede fortalecidos aqui é endinamó, que quer dizer receber força, ser fortalecido, crescido ou acrescentando-lhe força. Então, somos aqui, meus irmãos, chamados a nos desenvolvermos em Cristo, assim como Paulo tinha a consciência de que seus leitores possuíam grandes e poderosos inimigos. Também nós, que enfrentamos os nossos inimigos hoje, nos nossos dias, sejam eles físicos ou principalmente espirituais, porque a palavra de Deus diz que a nossa luta, ela não é contra carne ou sangue, mas ela é contra os principados e potestades. Às vezes nós podemos nos envolver aí em campanhas promovidas pela prefeitura, como já vimos aí há um tempo atrás, eu acho que foi antes da virada do ano, e eu não sei se foi a prefeitura ou se foi iniciativa do Estado, de colocar alguns carros nos cruzamentos aqui da cidade, carros que foram envolvidos em batidas violentas, para que aquilo lembrasse os motoristas de que este é o resultado de quem age de forma imprudente ao volante. Não adianta nada fazer isso. Se nós, como igreja, não orarmos repreendendo dessa cidade espírito de acidente, de morte, que leva e que ceifa vidas, quase todos os dias. E quando não ceifa, o pronto-socorro do regional está lotado de pessoas com vítimas de acidente, de queda de moto. É importante a campanha? Sim, é importante. Mas a palavra está dizendo que nós precisamos nos fortalecer no Senhor. E aqui o contexto do apóstolo Paulo está chamando os cristãos para a atenção a uma guerra espiritual. E para termos vitória na guerra que travamos todos os dias, e é uma guerra de 24 horas, inclusive quando estamos dormindo. O inimigo das nossas almas vem nos visitar.
E nós precisamos ter discernimento de como orar. Portanto, mediante a essa realidade que o apóstolo Paulo chama os cristãos aqui, nós precisamos entender que ele os exorta a colocar toda a força que recebemos de Deus para enfrentar os inimigos com os quais temos de enfrentar. Mas precisamos sempre nos lembrar do início de sua exortação, pois Paulo nos aponta que era somente pela força do Senhor que nós podemos esperar a vitória. E ele vai dizer: ser forte, ou sede fortalecidos no Senhor. E ser forte no Senhor nos chama para sermos corajosos no envolvimento da causa de Deus, no envolvimento de sua obra. Se somos fortalecidos pelo poder de Deus, somos induzidos a participar ou a sermos participantes da obra de Deus ou de sua causa. Quando somos fortalecidos pelo Senhor, sentimos que Ele é a nossa força. Temos essa confiança, temos essa consciência. Ah, pastor, eu estou me sentindo tão fraco. Mas por que você está se sentindo tão fraco? Como é que está a sua leitura da Bíblia? Como é que está o cultivo da sua vida de oração? Irmãos, vida cristã requer disciplina. Assim como você começou a sua vida conjugal, falando dos casados, e todos os dias você estava lá na casa da namorada, quando era sua namorada, a sua vida espiritual também requer esse compromisso e muito mais. Nós precisamos sentir que a nossa força vem do Senhor, e não somente sentir, mas confiar nele, e entender que as suas promessas serão cumpridas. Precisamos ser fortalecidos no Senhor. Em segundo lugar, precisamos da força de Deus. Ele vai dizer: fortalecidos no Senhor segundo a força de sua glória. E quando ele diz isso aqui, meus irmãos, ele está apontando, dizendo que o cristão não possui um impulso inicial, e nem próprio, que o leve ao serviço de Deus, ao longo de sua carreira cristã. Não ache você, que você veio à igreja porque você quis, porque se fosse pelo seu querer, eu tenho certeza, não somente o seu, mas todos nós, não estaríamos aqui. O sentimento que nos move para estarmos na casa de Deus, ele vem do próprio Deus. Não há nenhuma iniciativa do crente para fazer nada no reino de Deus que não seja a força motriz vindo do próprio Deus. Pois a capacitação deve ser um incitamento constante e proveniente dos recursos divinos, conforme o termo grego usado aqui para a força, que é kratos, uma ação poderosa, uma obra do poder divino. Não é uma força de autoridade, mas sim dos inerentes, força inerente à energia explosiva, aquela que você dá a partida do carro e envolve a explosão no mecanismo do motor do veículo. Você não vê, mas pega na internet lá e coloca o motor, a visão de um motor, de uma forma transparente, se é que eu posso falar assim, né? E você vai ver lá dando a ignição e a explosão acontecendo dentro do motor. É esse poder que o apóstolo Paulo está falando. É essa força que o termo grego significa. Não é uma força de autoridade, mas é uma força que impulsiona o crente a uma iniciativa. Efésios, no capítulo 1, Paulo, no versículo 19, apenas a parte B, ele declara: segundo a eficácia da força do seu poder. Paulo diz que o poder que está disponível para o povo de Deus é incomparavelmente grande.
Eles usam uma frase aí fora para falar a respeito do poder que o povo tem e não sabe, né? A frase é o seguinte: se o boi soubesse a sua força, ele não se deixaria dominar. Se o povo crente soubesse a sua força, porque essa força vem de Deus, o evangelho, se expandiria com muito mais eficácia. Esse poder que está atuando em nosso favor é o mesmo poder soberano que entronizou o nosso Salvador e advogado acima de todos os governantes e forças desse mundo. Efésios capítulo 1, verso 21. Acima de todo principado e potestade, e poder, e domínio, e todo nome que se possa referir, não só no presente século, mas também no vindouro. Ou seja, estamos diante de uma realidade possível somente por uma ação divina, que envolve a nossa constância na caminhada cristã. Essa força é de origem exclusivamente divina, fato confirmado pelo uso do termo que acabamos de dizer, o qual é usado exclusivamente para apontar a algo que somente Deus concede a seu povo. Essa força não pode ser conseguida em qualquer outro lugar, inclusive no conhecimento. Muitos aí fora conhecem a palavra de Deus, mas não existe comunhão com o Deus dessa palavra, muito menos o poder de Deus. Eu me lembro que em Belo Horizonte, muitas e muitas vezes, eu ouvia um amigo espírita se reunir com a sua família quase todas as quintas no seu apartamento, e ele abria a Bíblia para ler textos. Mas o que adianta ter conhecimento sem a eficácia do dono, sem a comunhão do dono? E nós, como igreja do Senhor, temos essa comunhão. Fomos chamados para sermos da família do Senhor. Vós sereis os meus filhos, e eu serei o vosso Deus. A partir do momento que eu tirar de vocês o coração de pedra e colocar dentro de vós um coração de carne, e imprimir dentro deste coração as minhas palavras, diz o Senhor. A Bíblia diz que o Senhor tem desejo de ter comunhão com seus filhos. Invocar-me-eis, e me achareis, quando me invocardes de todo o vosso coração. Serei achado de vós, diz o Senhor, e farei mudar a vossa sorte. A fonte deste poder, a fonte dessa força é o Senhor. Esse poder somente Ele tem para dar. E com essa admoestação, Paulo prepara os seus leitores e, por assim dizer, os conduz pela mão a um desejo de proficiência, ou seja, capacidade para realizar algo, dominar certo assunto e ter aptidão em determinada área de conhecimento. É o Senhor que aperfeiçoa tudo em nós. E esse tudo envolve os dons que Ele nos deu, para que se mostrem prontos para ouvir e sendo ensináveis. O que aqui é dito aos Colossenses é que todos os crentes tirem disso uma exortação comum de que devemos sempre progredir na doutrina da piedade, segundo a força de sua glória, até o dia em que a morte vier nos recolher. Portanto, viver para o inteiro agrado de Deus inclui todas as áreas da nossa vida. Mas para que isso seja uma realidade, eu preciso estreitar comunhão com este Deus, o Deus da palavra, o Deus dos crentes, o Deus que me salvou por intermédio de seu Filho. Irmãos, nós não temos mais tempo para a ociosidade, para a inércia, para a covardia. Eu preciso me comprometer com Deus que me chamou,
Porque esse mesmo Deus que me chamou, Ele me fortalecerá pela sua palavra, pelo seu Espírito. Eu não consigo entender nada. Busque de Deus. A palavra do Senhor diz assim, que o Espírito de Deus foi enviado para a sua igreja. E o próprio Cristo diz assim, Ele vos fará lembrar de toda a verdade. Ele vos conduzirá a toda a verdade. Esse é o papel do Espírito de Deus. Espírito Santo, eu não consigo entender a sua palavra, me ajuda. E a maneira que o Espírito Santo tem para nos ajudar é quando ele coloca no nosso coração o desejo intenso de estar na igreja. Porque se eu não consigo entender sozinho, a igreja está aqui para ensinar você a crescer no conhecimento e na graça do Senhor. Para que você multiplique na obra de Deus, ganhando outros para Cristo. É lógico que o ganhar para Cristo envolve a ação do Espírito de Deus, mas Ele quer fazer de você uma ferramenta eficaz. E o tempo que nós vivemos hoje é o tempo que nos incentiva a viver para nós mesmos. Inclusive, esta realidade está dentro da igreja, é impregnado na igreja. Eu vivo o meu problema, o outro vive o problema do outro, e cada um que apresente esse problema a Deus, e Deus é que vai ver isso. Se Ele quiser ver, é assim que a igreja está. E quando ela não está assim, ela é conduzida ao templo a poder de ameaça. Uma vez conversando com o pastor Cleilson na casa do irmão Carlos Gava, ele disse que a igreja missionária à volta de Cristo, o pastor Cleilson disse isso, ele disse que a igreja missionária à volta de Cristo está vivendo o tempo da igreja de Éfeso, ali no Apocalipse. Abandonamos o nosso primeiro amor, abandonamos a prioridade que é Deus. O apóstolo Paulo, 40 anos antes, aliás, 40 anos antes, ele elogia a igreja de Éfeso. 40 anos depois, João escreve uma crítica de Jesus, ali no Apocalipse, em cima da igreja de Éfeso. Irmãos, nós precisamos olhar para essas coisas e atentar para elas. O conhecimento, meus irmãos, ele liberta. E através do conhecimento nós somos credenciados para administrar a nossa liberdade. E liberdade não pode ser confundida com libertinagem. Há um tempo atrás, nós íamos fazer, acho que alguma coisa aqui na igreja. Eu saí antes do culto acontecer. O culto era 19h30. Eu fui aqui num comércio aqui do lado comprar um refrigerante. Estava chovendo, igual hoje. 7h10, mais ou menos. Eu acho que o culto aqui, na igreja Assembleia, aqui, ia começar às 19h30. Já tinha 3 carros na porta esperando para começar o culto. A igreja fechada e os irmãos esperando ali. Os irmãos sabiam que a massa, o povo, gosta de jugo? Mas o nosso povo não é ensinado assim. Nós não ensinamos jugo para o nosso povo. Nós ensinamos a palavra, para que esta palavra o credencie a administrar a liberdade que ele está recebendo em Deus. Não, eu vou usar a minha liberdade para a glória de Deus. O tempo que eu tenho, eu vou usar para a glória de Deus. A liberdade que eu tenho, eu vou usar para a glória de Deus. Eu não preciso de jugo para estar na igreja, porque eu sei, eu compreendo pela palavra de Deus que eu preciso estar na igreja. Eu preciso me entregar para Deus. Eu não posso continuar na mesmice que eu estou. Eu preciso buscar um renovo de Deus. Eu preciso subir mais um degrau da maturidade.
e produzir no reino de Deus. Mas para isso eu preciso da força de Deus. Se Deus não operar a sua força em nós, não haverá produção, não haverá crescimento. Mas eu preciso me entregar para Ele e parar de me entregar para os meus próprios desejos. Porque se eu me entrego para os meus desejos, eu estou dizendo que Cristo não é Senhor da minha vida. Isso só é possível pela força de Deus. E essa força de Deus, ela vai produzir outro patamar na vida do crente. Ele vai levar ao crente a toda a perseverança e a longanimidade, mas com alegria. Tudo que é feito no reino de Deus precisa ser alimentado pela alegria. Quando eu vou exercer misericórdia, eu preciso exercer com alegria. Quando eu vou perdoar, eu preciso perdoar com alegria. Como diz o texto, se eu vou ofertar e Deus contemplar tristeza no meu coração, é somente o seu dinheiro, o meu dinheiro que entrega aqui. Mas a minha atitude Deus não recebe. Porque Deus não se importa com o meu e com o seu dinheiro. E nós sabemos disso, meus irmãos. Por isso é necessário alegria. Paulo daqui, como última fronteira do que ele está colocando diante de Deus para os cristãos daquela época, ele precisa fazer com que os crentes, os seus leitores e nós alcance o resultado do verdadeiro conhecimento espiritual. Aonde eu procuro, qual é a fonte para o entendimento e para o conhecimento ou inteligência, que é o termo que ele usa lá, inteligência espiritual. O conhecimento da promessa e do propósito de Deus é revelado na Escritura. E nessa revelação receberemos força para suportar as provações e sofrimentos. E o primeiro termo que podemos observar aqui nessa frase, ou seja, a última frase do texto que lemos, é a palavra perseverança. Em algumas Bíblias vai aparecer perseverança, em outras vai aparecer lá firmeza, cujo termo grego é hipomoné, que aponta para uma característica cuja pessoa ela não se desvia do seu propósito e de sua lealdade à fé e à piedade, mesmo diante das maiores provações e sofrimentos. Características essas cujas práticas são necessárias à vida do crente fiel. Ou seja, esse termo que o apóstolo Paulo usa aqui, perseverança ou firmeza, ele está apontando para uma vida piedosa. A minha vida espiritual precisa ter firmeza. Eu não posso ficar como um adolescente que começa uma coisa e quando vê outra mais bonita, para com aquela e inicia outra. E aí quando vê outra coisa mais bonita, para com aquela e inicia outra. E nunca termina aquilo que começa. Nós precisamos atentar para essas coisas e nos preocuparmos, irmãos, com isso. Porque disso depende a nossa vida espiritual. A justificação, os irmãos sabem que é um processo que foi realizado por Deus. Mas a santificação, o Senhor nos chama para participar com Ele. Deus nos chama para, juntamente com Ele, participarmos do processo da santificação que Ele requer de nós. Em Tiago, no capítulo 1, versos de 2 a 4, o irmão do Senhor ele vai fazer a seguinte declaração: meus irmãos, tende por motivo de toda alegria o passardes por várias provações, sabendo que a aprovação da vossa fé, uma vez confirmada, produz perseverança. Ora, a perseverança deve ter ação completa, para que sejais perfeitos e íntegros e em nada deficiente. Quarta-feira, no estudo aqui do Frutos do Espírito, o Alex está trabalhando
essa questão da dificuldade que nós vivenciamos na vida que nós temos aqui nesse plano, irmãos. Inclusive, na quarta nós tivemos contato quando o apóstolo Paulo, citando o texto, ele citou o texto naquela quarta-feira, na última quarta-feira, dizendo que a nossa leve e momentânea tribulação não pode se comparar com o peso de glória que nos aguarda. Está tão difícil, Senhor, eu vou parar. Meu querido, você está tão perto de chegar, você vai parar? E ele vai usar o termo, essa leve e momentânea tribulação. O apóstolo Paulo, ele olha para si, falando para os crentes, como é que eram as leves e momentâneas tribulações que o apóstolo Paulo passou? Uma delas, teve várias, mas uma que mais me chamou a atenção foi o apóstolo Paulo ser submetido à execução de uma sentença, aonde ele levou 3 séries de chibatadas de 39 menos uma. A lei mandava 40. Quando chegasse nos 40, era para parar. Pronto, acabou a execução. Acabou a disciplina. Acabou ali a sentença. Não, eles contavam até 39. Para voltar lá no zero e contar de novo. Até 39. 3 vezes. Soma aí 39 vezes 3. Quantas chibatadas o apóstolo Paulo tomou numa mesma ocasião? Podemos citar outra, que ele foi apedrejado e jogado no meio da rua e dado como morto. A multidão se espalhou e o apóstolo Paulo se levantou, bateu a poeira da roupa e entrou de novo para dentro da sinagoga para continuar pregando do mesmo jeito. E aí, quando nós olhamos para nós mesmos, o sentimento que fica é o sentimento de vergonha, porque na primeira provação a gente quer desistir. É o Senhor que nos fortalece. O apóstolo Paulo, por suas próprias forças, ele não teria conseguido chegar até o final. E o final dele foi a decapitação. Por isso só é possível se perseverarmos no Senhor. E o outro termo usado aí é a palavra paciência ou longanimidade. O termo grego é macrotomia, que aponta para o exercício da paciência, da clemência, da longanimidade. Poderia se identificar até na lentidão em punir pecados. Isso tem a ver com o pastor, tá? Quando o pastor ele é exercitado na microtomia, ou seja, na paciência, muitas vezes o membro da igreja, a ovelha dele, mas o pastor está vendo isso aí, não vai disciplinar esse irmão, não? Não, calma, não é agora. Vai ter o momento certo. Porque se você chega no calor da situação, a poeira está tapando a sua visão, você não vê de fato, de verdade, como é que está a realidade. Aí você vai executar disciplina naquela situação, naquele contexto? Não, tem que esperar a poeira baixar. Isso aqui, refere-se à paciência. Inclusive até na hora de punir pecados. E estão intimamente relacionados. Se há uma distinção entre os dois termos, ou seja, hipomoné ou microtomia, ou seja, hipomoné refere-se à paciência em circunstâncias, ou seja, aquela paciência que eu preciso ter em face ao que está acontecendo à minha volta. Agora, o microtomia, ele vai se referir à paciência que eu preciso ter com os outros. Eu quero que os outros tenham paciência comigo, mas eu não quero ter paciência com ninguém. Eu tenho urgência, eu não tenho paciência, eu não aguento isso, eu não suporto, eu não consigo digerir isso. É? Então como é que você quer que outros façam com você? Precisamos aprender a ter paciência, porque aqui é uma paciência duradoura, e é usada para denotar que o poder divino capacita o crente para ter toda a paciência. Tenha paciência. Leve a sua vida cristã com paciência, com longanimidade, dentro da sua casa, com seus filhos, com você mesmo.
com a vida cristã que nós dizemos que levamos. E esses termos, meus queridos, eles estão ligados ao exercício da misericórdia, com a qual deve ser exercida com alegria, como exortou o apóstolo Paulo, e nós já falamos sobre isso. Está lá em Romanos, no capítulo 12, verso 8, apenas a parte C. Ele diz: quem exerce misericórdia, exerça com alegria. Senhor, me dê paciência, porque se o Senhor me der força, eu pego o pescoço e quebro. É assim. E tem alguns crentes que oram igual o católico, né? Nossa Senhora do chuveiro elétrico, dai-me resistência, porque senão eu quebro no meio. É assim. E a maioria das vezes esse tipo de tratamento é com os nossos filhos, ou às vezes com o nosso subordinado, ou com o nosso funcionário. Senhor, me dê paciência, porque se o Senhor me der força, eu vou virar a mão na lata desse camarada. Nós precisamos ter paciência. E outra coisa, sem dizer que sem a paciência, a gente morre mais rápido. Porque os neurônios começam, ou o sangue começa a correr com mais rapidez, daqui a pouco tem um ataque do coração e morre. E quem é que vai ser prejudicado? É você, que está sem paciência. É necessário que haja longanimidade. É necessário que haja paciência. E essas duas coisas precisam ser exercidas com alegria. Eu sei que no final eu vou ter o resultado que eu espero. De um funcionário melhor, de um filho mais educado, de um crente mais ligado à palavra de Deus e ao compromisso do reino de Deus. O pastor não pode ser levado pela impaciência dos demais irmãos em relação àquele que precisa ser punido. Porque senão ele pode estar, através do tratamento dele, sem paciência, sem esperar o momento, jogando aquele irmão no mundo. E quantos pastores que tem por aí, que não sabem o quanto custa uma alma, porque não custou o sangue dele? Por isso que joga no mundo. Portanto, meus irmãos, aqui nesse trecho, João Calvino, ele vai declarar que a realidade do que estamos vivendo, que é a mesma realidade da parábola do semeador. E qual realidade é essa? De que maneira, porque quando nós olhamos para a parábola do semeador, nós precisamos nos perguntar, de que maneira a palavra de Deus caiu na minha vida? Será que caiu no meio das rochas? Porque assim como ele chama a atenção da longanimidade, da paciência e da perseverança, ele também vai chamar a atenção da importância, como já falamos aqui, da alegria no exercício desses comportamentos. Lá em Mateus, no capítulo 13, versos 20 a 21, que é um trecho aí da parábola do semeador, Mateus ele vai dizer, sendo boca de Cristo, o que foi semeado em solo rochoso, esse é o que ouve a palavra e recebe logo com alegria. Ele recebe logo, com alegria, mas não tendo raiz em si mesmo, sendo antes de pouca duração, ele chegando à angústia ou à perseguição por causa da palavra, logo se escandaliza. É o que muitas vezes acontece conosco por causa da aprovação. Eu estou alegre, Deus me abençoou, de repente vem a aprovação, aí já não estou mais alegre, porque a aprovação é sinônimo de tristeza. Quem disse isso? Quem disse que provação é sinônimo de tristeza? O apóstolo Paulo ele declara que estava alegre, mesmo estando preso. João Calvino vai dizer que algo a respeito da falsa alegria. Eles estão profundamente angustiados pelo pecado. Eles estão apreensivos com o perigo. Eles ouvem a oferta de misericórdia e parecem abraçar o evangelho, pois este, a princípio, oferece-lhe paz, perdão, salvação e uma religião, assumindo assim, por um tempo, um aspecto adorável.
imaginando os que foram perdoados, mas que têm uma paz e alegria temporária. Suas ansiedades diminuem, seus medos se foram, eles estão felizes por um tempo. A mera diminuição do sentimento de ansiedade por qualquer causa fará a mente feliz por um tempo. Eles precisavam apenas imaginar, portanto, se os seus pecados foram perdoados para produzir um certo tipo de paz e alegria. Mas não há motivo de alegria permanente, como no verdadeiro perdão. E logo a alegria diminui, e todas as evidências de piedade desaparecem. Não há força a princípio para resistir à tentação. Não existe amor verdadeiro ao Salvador, ou seja, amor de mim para com Ele. E em tempos de provação e perseguição, mostram que não possui uma religião verdadeira. E logo esse sentimento desaparece. Portanto, a alegria verdadeira, que é da palavra cará, e está relacionada ao termo caris, que é graça, é a verdadeira alegria colocada no coração do crente. Não aquela alegria que eu recebi uma palavra, eu não compreendi a palavra, e eu fui junto com a multidão, sem saber o que estava fazendo. Mas no momento que o Espírito de Deus trabalhou a palavra no meu coração, e eu me entreguei a Ele, entendendo este propósito, eu passo a viver a graça de Deus na minha vida. Portanto, a alegria é a resposta natural a um dom gracioso, que também é um dos frutos apresentados por aqueles que procuram fazer tudo para a glória de Deus. E concluindo, irmãos, encerrando essa série, Paulo, além de desmascarar uma heresia na igreja dos Colossenses, similar ao gnosticismo, pois este valorizava o acúmulo de conhecimento. Porém, Paulo destaca que o conhecimento em si mesmo é vazio, como já falamos, pois para que algo tenha valor, este deve nos conduzir a uma mudança de vida. Se eu digo que sou crente, leio a Bíblia, me identifico como evangélico, a minha vida não pode ser igual à vida do ímpio. Ela tem que ser diferente. Não existe um outro resultado. É a mesma coisa de somar 2 e 2. E olha que eu estou reduzindo exageradamente o resultado. 2 e 2 é 4, não tem como dar diferente. Alguns dizem que é 22, né? Mas é 4. Então, qual é o resultado que a palavra de Deus tem apresentado e provocado na sua vida? Portanto, sua oração aos Colossenses, ou pelos Colossenses, que abrange essa perícope que lemos no início da nossa ministração, nos ensina que precisamos orar por nós e por outros, para que sejamos cheios do conhecimento da vontade de Deus, através da sabedoria e do entendimento espiritual. Mais uma vez, o reformador francês João Calvino, ele vai dizer: somente o homem espiritual tem o conhecimento tão firme e sólido dos mistérios de Deus, que distingue sem falta entre a verdade e a falsidade, entre a doutrina de Deus e os artífices do homem e de Satanás, para não cair no engano. E em segundo lugar, que em nossa oração possamos agradar e honrar a Deus, produzir bons frutos, crescendo no conhecimento de Deus, sendo cheios da fortaleza de Deus, tendo perseverança e paciência, cheios do gozo de Cristo, e sempre que as maiores necessidades da igreja precisam ser prioridades na minha vida. Não somente para aquela época, mas principalmente para essa época, porque é a época que nós estamos caminhando nessa terra. Pensem nisso. Há uma necessidade, uma urgência gigantesca de Deus para com os seus filhos, para que possamos nos policiar nele, a fim de que vivamos para a glória do seu nome. Amém? Que Deus em Cristo abençoe sua vida. Vamos orar?